Deus prometeu olhar a aflição do seu povo, consolar o seu povo. Se você não se sente consolado, pode ter certeza, o problema não está em Deus. Bom dia, graça e paz. Vamos lá, Salmo 10. Lembrando, ele começa dizendo, Senhor, por que permaneces longe? Por que o Senhor se esconde nos dias de tribulação? E aí ele começa a descrever as angústias que ele estava sofrendo. Por quê? Os ímpios estavam reinando e fazendo o mal e prosperando. E aí ele estava angustiado, porque, Senhor, parece que o Senhor não ouve, o Senhor está longe. Mas olha como ele conclui. Verso 14. Mas, depois de descrever tudo isso, ele fala um mas. Mas tens visto, porque atentas para o sofrimento e a dor, para os tomares na tua mão. Não, o Senhor vê sim o sofrimento. E ele é consolo. Então vamos lá, eu vou começar. Eu publiquei esses dias aqui no Instagram, vocês podem vê-la, conferir lá, o testemunho da Raquel Novaes, é uma cantora, ela contando como que quando ela perdeu o pai dela, a mãe dela tinha acho que uns 24 anos, era bem novinha, e o pai dela faleceu. O pastor chegou e deu a notícia que o pai dela havia falecido. Ela estava grávida na época, com mais 3 crianças. E ela conta que o pastor foi orar por ela, impôs as mãos sobre ela, orou por ela, e ela disse que ela não lembrava de nada. A mãe conta que não lembrava de nada, mas ela lembra que um texto bíblico, que Deus fala para Josué, né? Ser forte e corajoso, eu estou contigo. Aquilo ficou na cabeça dela. E aquilo não saía da cabeça dela, né? Naquele momento que ela estava recebendo a oração. E depois também não saía. E ela contando como que aquilo foi força para ela. E aí eu fico, né, primeiro já fazer um comentário. Você imagina um pastor hoje fazer isso, gente? Uma mulher perdeu um parente, ir lá e fazer uma oração? Que irresponsável, não? Tem que conduzir para tomar uma droga, não é? Um Prozac, para um psicólogo. Que isso? Orar. Pelo amor de Deus. Que pastor irracional, né? Graças a Deus, aquele pastor fez isso. E olha o consolo, né? Ela se sentiu consolada. Deus, ele consola. O Senhor, ele consola. Mas o Salmo 41, o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Mas muitas vezes os crentes, eles têm a percepção de Davi, cadê o Senhor? Por que isso acontece? Primeira possibilidade de você achar que Deus não está ali, é que você está em pecado, de que Deus não está consolando você. Você está em pecado. Essa é a primeira possibilidade. Lembra quando Sansão foi contra os filisteus? Aí diz o texto assim, ó, ele não sabia que o Senhor era com ele. Então tem muitas pessoas que elas estão fazendo coisas erradas, como Sansão, e assim, não acontece cai uma estrela na cabeça dela, e aí ela não identifica que Deus está tratando com ela, que Deus a está disciplinando. Porque para ela, só será disciplina se Deus descer e falar, ó, eu estou te punindo, tá? Ela não percebe. Você lembra quando Samuel estava no templo e Deus falou com ele? E aí Samuel era pequenininho, e aí Samuel fez assim. Ele ouvia Deus falando, só que ele não identificava que era Deus. Ele ia até o sacerdote, falava, sacerdote, Eli, o senhor falou comigo? Não. E o que Deus fazia? Aí Deus de novo, Samuel mais uma vez ia até Eli. Veja bem, por que Deus não dizia, ei, sou eu? Somente no momento em que Samuel falou, eis-me aqui, aí Deus continuou. Você sabe que Deus faz isso muitas vezes com a gente, né? Você está ali, você está no pecado, e Deus está falando com você, mas você não presta atenção. Deus às vezes te disciplina, seja através de uma vergonha, perder o emprego, um sofrimento, enfim, qualquer coisa. E você não presta atenção. E Deus continua, ei. E se você não fala, Senhor, eis-me aqui, o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Se você não faz isso, Deus continua. Ali ele chama você, você não responde. Então, isso é uma coisa interessante. Muitas pessoas não notam, como Sansão. Ele não tinha percebido que Deus não estava com ele. Tem um monte de gente assim. Deus já não está com você e você não está percebendo. E uma das maneiras que isso se materializa é através da falta de consolo. Você não percebe o consolo de Deus com você. Deus não está te dando força. Por que será? Como, por exemplo, lembra lá no Antigo Testamento que Deus falou que se o povo o abandonasse, por exemplo, Deus iria meter ansiedade no coração do povo. Deus não iria consolar o povo. Deus não seria com o povo. Mas esse é o problema. Tem muita gente que é como Sansão. Está indo para as suas batalhas e acreditando que Deus está com ele, mas Deus não está. Como disse o texto, não sabia Sansão que Deus não era com ele. Isso pode estar acontecendo com você, por isso que você não sente consolo.
Mas segundo motivo, falta de fé mesmo. É isso, falta de enxergar as coisas corretamente. Como Davi por um momento aqui ficou. Ó. Cadê o Senhor? O Senhor está longe? Fala para mim, o Senhor está longe do seu povo? Não tem 300 mil promessas de que Deus nunca fica longe do seu povo, Deus nunca abandona o seu povo? Como é que Deus está longe aqui? É óbvio que isso não é real. Então, naquele momento, por conta da situação de angústia, ele está ali angustiado, está vacilante ali na fé. É coisa que acontece com a gente também. Mas isso não anula o fato de que, por um momento, ele está falando besteira. O Senhor está longe. Não é verdade isso. Quando que Deus fica longe? Até que no meio do caminho, no final, ele fala, mas o Senhor tem visto. Quer ver? Ó, no verso 1 ele fala, não, o Senhor não está vendo. No verso 14 ele fala, não, está vendo sim. Então, isso aqui ele está descrevendo o que às vezes muitas vezes a gente sente. Que Deus não está longe, mas isso não é real. Você pode sentir isso, mas não é real. Deus está sempre com o seu povo, mas tem visto, porque o Senhor é fiel, o Senhor cuida do seu povo. Então, o que acontece muitas vezes é que nós estamos sendo incrédulos. É isso que acontece. Então, você tem que crer, você tem que confiar, porque Deus, Ele está dizendo aqui, ó, tem visto, porque atentas para o sofrimento e a dor. O Senhor, Ele se atenta, sim, para a nossa dor e nosso sofrimento. Ele é conosco. A questão é, você tem buscado Ele mesmo? Esse é um outro terceiro ponto. Que tem a ver com o segundo, falta de fé. Ao invés de buscar em Deus refúgio, onde você tem buscado? No sexo? Nas terapias humanas? Em drogas que são viciantes? Seja legalizadas ou não? Onde você tem buscado o seu refúgio? Essa que é a questão. Aí muitas vezes você não busca a Deus, você não tem consolo mesmo. Nada tendes porque não pedis. Pedir e dar-se-vos-á. Você tem pedido a Ele? Primeiro, solução para os seus problemas. E segundo, força diante dos problemas. É isso que a gente precisa fazer. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, oramos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. Que a graça do Senhor, ó Pai, se manifeste sobre nós, que possamos ser fortalecidos a cada dia pela tua santa e bendita palavra e possamos perseverar nos teus caminhos. Nós entregamos nossas vidas em tuas mãos, nós oramos, eu oro por cada um de meus irmãos e amigos que estão me ouvindo aqui em todo o mundo, que o Senhor possa fortalecê-los, porque o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Nós não somos fiéis, mas o Senhor é. O Senhor não nos abandona. Pode a mãe que amamenta abandonar, mas o Senhor, todavia, jamais se esquecerá de nós. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa confiança, que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação do século. Não é verdade que o Senhor se esconde no dia da tribulação, porque o Senhor está conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Um dos seus nomes é Deus Emanuel, que significa Deus conosco. Então não é verdade. O Senhor nunca fica longe na hora da tribulação. O Senhor está conosco em todo o tempo. E é nisso que nós acreditamos. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês.